Tudo de Força, Adel. acordo? Então vá, Sim, Miguel. força, pronto. Sim, eu estou de acordo. Pronto, António, então vamos iniciar então a entrevista. Fazias a Miguel, é melhor apresentação bloquear. Sim, depois a gente faz isso. Fazias então a apresentação sobre a tua pessoa, a tua associação, para nós avançarmos. Força. Ok. A associação, a sigla é APAL, que significa Associação Pátria Amada Lusitana, foi fundada em 12 de agosto de 2016. Inicialmente ela estava constituída como sendo uma associação cultural e recreativa. Desde há 2 anos para cá foi inscrito um código de atividade secundário, económico secundário, que é apoio social não médico. A iniciativa começou em janeiro de 2016 e a questão era como conseguirmos congregar pessoas fora dos partidos políticos. E essa questão continua até hoje. Eu estou a ver aqui alguns dos convidados que confirmam o que eu estou aqui a dizer. Ou seja, como congregar as pessoas numa base em que a principal luta era e continua a ser cultural. Alguém falou em consciências, foi um discurso que nós usámos em 2016, porque a nossa intenção era criar consciência às pessoas, tentar informá-las, tentar que tivessem uma perspectiva diferente da politicamente correta, que é aquela que nos vai passando nos grandes meios de informação controlados, e como congregar essas pessoas no essencial. Como eu disse anteontem, cada um mantendo a sua singularidade, porque cada um tem a sua experiência de vida, tem a sua educação, teve os seus pais, tem o meio envolvente que influencia a pessoa sempre, mas no essencial, como fazermos para conseguirmos congregar as pessoas. Então, nestes 6 anos, o nosso papel principal passa por tentar identificar pessoas que entendam que é preciso, na nossa opinião, divulgar a nossa história de Portugal naquilo que ela tem de bom e menos bom, que é necessário valorizar as nossas raízes de influência, das nossas tradições, a maior parte delas são populares, incluindo falar de outros temas sem haver vinculações. Não temos nenhum problema em falarmos, seja de crenças religiosas, seja falar de aquilo que nós chamamos de antropologia social e política. Aí estamos a falar da atualidade, porque na atualidade quase todos os assuntos acabam aqui, são questões, acabam tão relacionadas com a política e com questões sociais, e fomos avançando dentro desta perspectiva. Como é que nós conseguimos fazer isto sem acabarmos sequestrados por qualquer partido político já instalado ou emergente, ou que quer ser, ou que quer passar a ser, e como é que conseguimos fazer isto sem estarmos vinculados a qualquer sindicato, seita ou qualquer interesse, fosse qual fosse. Então a associação inscreveu-se como uma associação de direito privado sem fins lucrativos. Foi assim que nós começámos. Então hoje somos uma associação cultural portuguesa de cariz, uma associação cultural portuguesa abrangente, porque não andamos a fazer exposições de pintura ou de outra coisa qualquer. Uma associação cultural portuguesa abrangente, tem um cariz patriótico, porque já na altura o problema colocava-se muito entre o defendermos o que é nosso e a agenda globalista que já nessa altura existia. Ela já a agenda é anterior. Inicialmente tinha outro nome, não era a Agenda 2030, era a Agenda 2021. Então o nosso objetivo era tentar congregar as pessoas no essencial. O caminho não é fácil, porque não é por causa no que nós estamos de acordo. Não é fácil porque muitas vezes algumas das pessoas que acabaram por vir ter connosco efetivamente não conseguiram separar uma associação que queria ser independente e autónoma de alguma filiação que já tivessem. E isso nós não negamos. A pessoa fala comigo e diz-me: olha, eu sou militante do partido tal. E a resposta é sempre a mesma: você pode continuar militante do partido que você quiser, não traga o partido para dentro da associação. Então as pessoas que não ficaram foram as pessoas que de forma insistente tentaram trazer o partido para dentro da associação, e no meu caso eu nunca fui militante de partido nenhum, não tenho intenção de ser militante de qualquer partido,
E estávamos a falar do Facebook. No Facebook já há anos que entre páginas e grupos são 15. Obviamente que o Facebook tem uma censura fortíssima. Há um grupo que já tem muito mais tempo que a associação. Esse grupo já tem mais de 10 anos, que é um grupo chamado Revolução Nacional, tem mais de 10 anos. O nosso grupo principal foi bloqueado simplesmente a um pretexto absurdo. Já lá vão 2 anos, diz mesmo Pátria Amada Lusitana, e não há forma de o desbloquear, porque supostamente 2 anos depois o Facebook ainda está a analisar, não sei o quê. E obviamente que nós sabemos que estamos a ser restringidos de ter acesso à comunicação de forma normal. Qualquer pessoa aqui que ainda tenha o Facebook, se tiver um determinado discurso, as visualizações que tem do seu perfil ou dos grupos, o que seja, está muito restringida. E nós sabemos que é assim e as coisas não irão melhorar. Basicamente, quem são os associados? São pessoas normais. A associação está aberta a portugueses e luso-descendentes, incluindo, temos alguns estrangeiros que vivem em Portugal, que aceitam a nossa língua, aceitam a nossa maneira de estar, a nossa maneira de ver o mundo e que gostam de Portugal. E num caso que não vou especificar, até me pergunto o porquê profundo disso, porque o país onde essa pessoa vem também tem a sua tradição, tem a sua história e não fica atrás da nossa, é simplesmente diferente, mas é uma pessoa que optou por estar e viver em Portugal e como tal, é uma pessoa que se adaptou e obviamente nós não temos nada contra as pessoas que vêm para Portugal, desde que elas acrescentem valor. E isso acontece em muitas situações. Nós nunca tivemos, ao contrário da nova história, nós nunca tivemos realmente, orgulhosamente sós e outras coisas que eu vou vendo e lendo e ouvindo, porque efetivamente nós sempre tivemos essa abertura ao mundo de várias formas, incluindo por causa da influência das ex-províncias ultramarinas que Portugal já teve. Obviamente nós sempre tivemos essa abertura ao mundo. A nossa história de imigração, principalmente na Europa, ou no caso das ilhas, estou a pensar especificamente nos Açores, principalmente a imigração para os Estados Unidos, é óbvio que nós sempre tivemos uma postura bastante aberta, mesmo numa altura em que tivemos um sistema político bastante fechado, onde havia alguém que esteve à frente de Portugal que simplesmente, se ele tem razão ou não, cada um tirará a sua conclusão, ele simplesmente não acreditava que os portugueses estivessem preparados para um sistema democrático. Se estão ou não estão, concluam vocês, 48 anos depois desta suposta democracia, desta segunda tentativa de democracia, porque a primeira tentativa foi feita ainda no tempo da monarquia, em que havia uma monarquia parlamentar ou uma monarquia constitucional que foi derrubada pela maçonaria.